Por meio de suas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro advertiu para a iminência de uma grande recessão em 2023. O ex-chefe de Estado abordou também as inovações microeconômicas na infraestrutura e as ações pela desburocratização e pela redução de impostos em seu governo. Bolsonaro asseverou: 2023 promete grande recessão. O país perdeu 431 mil postos de trabalho em dezembro de 2022. Os últimos anos do governo Dilma foram marcados pela perda de 2,8 milhões de postos de trabalho. Os motivos e as conclusões não são difíceis de observar e de entender. O ex-presidente relatou os investimentos realizados para otimizar o aproveitamento de recursos hídricos. Nos últimos 4 anos, o governo Jair Messias Bolsonaro investiu mais de 4,7 bilhões de reais para ampliar a oferta de água no país, com destaque para a região Nordeste, que sofre recorrentemente com a seca. Os recursos possibilitaram a entrega de grandes obras hídricas, como os eixos leste e norte da transposição do São Francisco, concluídos quase 16 anos após o início das obras. Foi só em 2019 que as águas saíram de Pernambuco e chegaram ao Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Outra obra é o ramal do Agreste, com apenas 1% de execução em 2019 e concluída em 2021, a estrutura é considerada a maior obra de infraestrutura hídrica do estado de Pernambuco e vai garantir segurança hídrica a 2,2 milhões de pessoas em 68 municípios pernambucanos em 2019. Em Alagoas, a entrega do trecho 4 do Canal do Sertão Alagoano beneficiou mais de 113 mil moradores e pequenos produtores rurais. Ao todo, são 220 mil pessoas atendidas pelas 4 etapas. É a maior obra hídrica do estado. O governo Jair Messias Bolsonaro também tirou do papel o ramal do Apodi, mais uma estrutura do projeto original da transposição. Quando concluído, vai beneficiar 54 municípios nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, beneficiando 750 mil pessoas. Para atender comunidades mais difusas no semiárido nordestino, foram implementados ainda desde 2019, por meio do programa Água Doce, 316 sistemas de dessalinização que são capazes de aproveitar de maneira sustentável poços abandonados por possuírem águas impróprias para consumo. Bolsonaro salientou, ademais, como o Brasil apresentou destaque internacional no âmbito da economia em 2022. O Brasil cresceu mais do que a China e teve inflação menor do que nos Estados Unidos em 2022. De acordo com o FMI, a economia do Brasil cresceu 3,1% e a da China 3% no ano passado. Os dados do Banco Mundial mostram que o desempenho brasileiro não fica acima do desempenho chinês desde 1980. Além disso, a expansão econômica brasileira de 2022 superou também a de países como França, com 2,6%, Estados Unidos, 2% e a Alemanha, 1,9%. No mês de janeiro do ano passado, o FMI informou que o PIB brasileiro ficaria praticamente estagnado, variando 0,3% em 2022. Ao mesmo tempo, a instituição cravava um salto de 3,5% para a economia francesa, de 4% para a norte-americana, de 3,8% para a alemã e 4,8% para a chinesa. Ao deparar com os números previstos no início do ano passado, Paulo Guedes, então ministro da Economia do Brasil, alertava para o erro. Ele dizia que o desempenho do PIB brasileiro surpreenderia o FMI e o mundo, como de fato aconteceu. Via Revista Oeste. O ex-chefe do Executivo assinalou também resultados inéditos no que concerne à redução de impostos e ao superávit primário. As contas do governo Jair Messias Bolsonaro registraram superávit primário de 54,1 bilhões em 2022. É o primeiro resultado positivo nas contas públicas em 8 anos.
O resultado primário considera todas as receitas e as despesas do governo, excluindo os gastos com o pagamento de juros da dívida pública. A arrecadação federal chegou a 2,21 trilhões em 2022, melhor desempenho desde 2000. Conseguimos tal fato inédito, zerando e reduzindo impostos, logo sobrando mais dinheiro para o brasileiro utilizar em outras necessidades. Desde 2019, zeramos impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha, diminuímos o ICMS sobre combustíveis, reduzimos os tributos de insumos no combate à pandemia, produção de energia solar, medicamentos contra o HIV e o câncer e produtos que compõem a cesta básica. Foram também mais de 4.000 produtos com IPI reduzido, entre muitas outras desburocratizações que facilitaram a vida dos brasileiros, mesmo com todas as dificuldades passadas por momentos catastróficos por todo o mundo. Nesta toada, Bolsonaro ressaltou como seu governo foi marcado por um intenso desenvolvimento nas mais diversas searas. 4 anos de desenvolvimento. De 2019 a 2022, o Brasil também avançou nas áreas de mobilidade, irrigação, desenvolvimento regional e urbano. Prova disso foram as obras de ciclovia, corredores, acessibilidade, recapeamento, pavimentação, recuperação de vias públicas, construção ou revitalização de praças e pontes, entre outras. Implementado pelo governo Jair Messias Bolsonaro, o Pix movimentou 10,9 trilhões de reais em 2022. A ferramenta de interesse mundial evita gastos com taxas bancárias, aliviando o bolso do brasileiro e desburocratiza mais um serviço no Brasil. O sistema online de cartórios entra em vigor no dia 31 de janeiro de 2023. Trata-se de uma das mais importantes medidas microeconômicas implementadas no Brasil. Desburocratização, facilidade, simplificação na vida das pessoas e empresas. Também irá dinamizar o crédito e reduzir juros. O sistema eletrônico de registros públicos moderniza serviços de cartórios no país. Medida provisória transformada na Lei nº 14.382 de 2022 e elaborada pela Secretaria de Política Econômica do governo Jair Messias Bolsonaro, cria a implementação do SERP, permitindo que os usuários dos cartórios sejam atendidos via internet. Todo brasileiro poderá acessar registros públicos pela internet dentro da sua casa. Até hoje, mais da metade dos cartórios do país sequer tem página na internet, o que obriga as pessoas a irem aos locais físicos. A matéria muda a concepção do sistema, saindo de um sistema cartorial local para um sistema cartorial nacional. É uma grande revolução que vai ajudar muito o cidadão comum, além do pequeno e grande empresário, facilitando negócios como a compra da casa própria, já que custos cartoriais serão reduzidos, e feitura de certidões de nascimento com as mamães ainda na maternidade. O ex-presidente achurou, ademais, como o Brasil passou a se tornar mais interessante para investidores estrangeiros. Investimento nacional e estrangeiro diretos no país em 2022 foi o maior em 10 anos. Na comparação com o tamanho da economia brasileira, os aportes alcançaram o maior nível em 22 anos, crescimento de 95% em relação a 2021. Reformas microeconômicas importam. Elas melhoram o ambiente de negócios, fortalecem a segurança jurídica e atraem investimento privado, gerando emprego e renda. A Lei 14.322 altera a lei impedindo a restituição de veículos utilizados para o transporte de drogas ilícitas a quem cometeu tal crime. A iniciativa também permite a alienação ou o uso público do veículo. O objetivo da alteração na lei é aumentar as consequências para o delito de droga e, dessa forma, reduzir a ocorrência do crime. Com nossa proposta de aceleração de venda de bens apreendidos oriundos do somente em 2022 foram mais de 440 leilões e mais de 127 milhões de reais arrecadados e com recursos revertidos ao povo.
Outro sim, Bolsonaro destacou o avanço nos investimentos concernentes ao modal ferroviário. Marco das ferrovias, milhares de quilômetros de trilhos na infraestrutura nacional, gerando logística, emprego, desenvolvimento e preservação do meio ambiente. 30 contratos para a construção de ferrovias, 10 mil quilômetros de malha ferroviária em construção, 11 mil quilômetros de malha ferroviária em reabilitação. Tudo que barateia e desenvolve uma estrutura sólida de infraestrutura para a distribuição de insumos e alimentos para a população, criando nova logística nacional de transporte, beneficiando a todos. A censura, que vem se intensificando no país, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 19 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org.